Na pré-aula de hoje, analisaremos Efésios, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 13, e discorreremos sobre o maior mistério de Deus na história, com a finalidade de compreendermos aquilo que Paulo queria comunicar aos irmãos de Éfeso. Podemos dividir esse texto da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo de número 6, nós temos o mistério revelado. Do versículo 7 ao versículo de número 13, nós temos o mistério comissionado. Ao final do estudo de hoje, você compreenderá qual o significado da palavra mistério no contexto bíblico, bem como terá um conhecimento mais profundo do plano eterno de Deus, revelado aos apóstolos e profetas. Fique comigo até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Pegue sua Bíblia, pegue sua revista de escola dominical, pegue também uma caneta para fazer as anotações e enquanto você faz isso, quero lhe mostrar aqui o esboço da nossa lição, o esboço que estarei utilizando hoje na nossa pré-aula. E nesse esboço temos várias informações bíblicas e muitos textos que não tem na lição. Você pode baixá-lo gratuitamente aí na descrição do vídeo. Temos um link, você clica e você vai ter esse arquivo em PDF. Olha, nos ajudem, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Abençoe-nos e abençoe também outras pessoas. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso novo canal chamado Toco para Deus, onde temos várias músicas instrumentais, um projeto aí abraçado por alguns servos de Deus, o irmão Samuel Gomes, o irmão William, o irmão Felipe Sá, entre outros. Deus abençoe vocês. Então vamos à nossa pré-aula de hoje, sem enrolação, direto ao assunto. Com a graça de Deus, estamos estudando durante esse segundo trimestre de 2020 uma lição de escola dominical que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos analisando a carta de Paulo aos Efésios. E o tema da lição de hoje é o mistério da unidade revelado. O mistério da unidade revelado. E como em todas as lições, temos aqui algumas orientações pedagógicas que nos auxiliam na melhor compreensão do conteúdo. Se nós atentarmos para esses objetivos específicos, não sairemos do assunto da lição. O primeiro deles é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Falaremos sobre isso aqui no primeiro tópico da lição. O segundo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. E, em terceiro lugar, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Esse tempo oportuno aqui é a plenitude dos tempos, é o tempo de Deus, é o dia que estava marcado na agenda divina. Se fizermos assim, meus irmãos, cumpriremos o objetivo geral da lição. Acompanhe comigo em sua revista, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Vamos aqui tocar nos pontos principais da lição, passando do texto áureo até a conclusão. Quando chegarmos na exposição dos tópicos, vamos expor cada tópico e ao final de cada tópico faremos uma aplicação geral que servirá para as nossas vidas. Começando pelo texto áureo, ele nos diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Olha só, fixa aí na sua mente o tema da lição. O tema é o mistério da unidade. No Salmo 24 e o verso de número 1, a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é dono de tudo e ele tem direitos sobre a criação. Em primeiro lugar, ele tem direito como criador e em segundo lugar, ele tem direito como redentor, como aquele que efetuou o resgate.
que pagou o preço devido. E após criar o mundo e estabelecer as leis pelas quais nós temos ordem, pelas quais o mundo, o cosmos não entra em caos, Deus ele não deixou a humanidade à sua própria sorte, como quem se ausenta ou abandona as suas criaturas. Ele não é como um relojoeiro que foi lá, deu corda no relógio, simplesmente deu as costas e foi embora. Deus não fez isso. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos um Deus presente, um Deus que busca intimidade. E ele vai se revelando progressivamente aos homens. E sobre essa revelação progressiva de Deus, sobre esse buscar de intimidade, de Deus ir se revelando à humanidade quem ele é, o escritor aos Hebreus ele escreveu o seguinte, Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: havendo Deus antigamente, fazendo menção aqui aos dias do Velho Testamento, aos dias verotestamentários, ele diz, Deus falou muitas vezes. Deus tem seus modos de falar. Ele fala através de sonho, ele fala através de visão, às vezes ele fala com a sua própria voz, quando ele falou da sarça ardente com Moisés, como ele falava de dentro da tenda da congregação. Deus ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Isso é bem interessante. Ele buscava de fato conversar com o homem. Aí a Bíblia continua dizendo, ele falou aos pais, ele falou pelos profetas e nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Nos tempos passados, os homens de fé, eles desfrutavam dessa revelação parcial de Deus. Mas agora, com o advento de Cristo, nós temos a revelação última e perfeita de Deus. Eles viram parcialmente, eles viram como que de uma forma embaçada, mas agora nós temos uma visão perfeita, nós temos uma visão clara dos mistérios de Deus. O que o nosso texto áureo ele está querendo nos comunicar, e o sentido do versículo de número 5 aqui, do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, é que aquilo que os santos da antiga aliança eles receberam e não compreenderam totalmente, agora foi revelado pelo Espírito Santo de forma clara e entendível a todos os homens. Esse mistério da unidade, ele foi dado como um lampejo no Antigo Testamento, mas não houve uma compreensão, um entendimento desta verdade, deste mistério. Só que agora Paulo está dizendo, nós temos uma revelação perfeita, nós temos um entendimento claro dos mistérios de Deus ocultos em outras épocas. Nesse sentido, a verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A revelação, ela foi sendo expandida no decorrer da história, ela foi crescente, ela foi progredindo. E é interessante que essa revelação no início ela era incompleta. E se utilizarmos aqui uma metáfora para ilustrar essa verdade, diríamos que é como uma semente, que potencialmente é uma árvore, mas que só com o tempo manifesta todas as suas características. Isso é muito curioso, muito interessante. Você pega uma sementezinha pequenininha, você está vendo ali só a semente. Mas com o tempo, aquela semente vai se transformar em uma grande árvore, com um tronco, com raízes, com flores, com frutos, com folhas. E às vezes a gente não consegue enxergar todas essas características, mas está ali diante de nós na forma de uma pequena semente. Os santos do Antigo Testamento, eles viram essa pequena semente. E hoje nós enxergamos a árvore. Nós vemos as características dessa árvore frondosa, com suas flores, com seus frutos, com seu tronco. Hoje nós temos uma revelação mais ampla dos mistérios de Deus. E o ponto central, ele diz algo aqui bem interessante. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Aí você pode dizer, mas o que é de interessante que o ponto central diz se ele está fazendo quase uma repetição da verdade prática? É isso que é interessante. Na verdade prática diz, Deus revelou. No ponto central diz,
Deus revelou. E quando lemos essa expressão Deus revelou, nós entendemos que o autor da lição está querendo nos comunicar algo. Está nos comunicando que o ato de Deus revelar nos informa que Ele está interessado que esse conhecimento desse mistério, dos mistérios de Cristo, seja acessível a todos os homens. Deus ele tem interesse nisso. E colaborando com essa afirmação, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, ele diz o seguinte: porque isto é bom e agradável a Deus. O que é bom e agradável a Deus? Ele vai dizer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, a completude de conhecimento, a perfeição de conhecimento. É algo que Deus deseja, é algo que Deus almeja. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de progredir nesse conhecimento. O caminho está aberto. A verdade foi revelada e é vontade de Deus que você mergulhe nesses mistérios que estão aqui diante de nós, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Figurativamente, de fato, você deve comer este livro, né? Você deve mergulhar naquilo que está escrito aqui, buscar compreender todos os mistérios de Deus que foram revelados para mim e para você. Para chegarmos a essa compreensão, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda no entendimento dessa verdade. Eu conheço muitas pessoas que elas não sabem ler, mas quando pegam a Bíblia, elas conseguem ler. É interessante. Eu conheço um irmão que ele é analfabeto, nunca estudou, nunca foi numa escola, nunca teve um professor, mas ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Do nada, se ele pegar a Bíblia, ele lê. Se ele pega outra coisa, ele não lê. É vontade de Deus que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se você sabe ler, melhor ainda. Use esta graça de Deus, este dom de Deus, para mergulhar nas verdades eternas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, vamos ao primeiro tópico de nossa lição, que nos diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Mas peraí, que mistério é esse? Já que o tema da lição é falando sobre o mistério da unidade. Aí, na verdade prática, Deus revelou, no ponto central, Deus revelou. Que mistério é esse? Vamos a uma definição. Temos aqui uma definição trazida pelo autor da lição. Essa definição está no subtópico de número 1, que diz assim: do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Mas trouxe aqui uma definição complementar, a fim de ampliar a nossa visão sobre o conceito da palavra mistério. Atente para essa definição. A palavra grega mysterium, isto é, mistério, tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. Isso mesmo. A palavra em português e em grego não tem o mesmo significado. Dentro dessas línguas, a palavra mistério tem um sentido diferente. Dentro da questão semântica, há uma diferença. Em português, ela quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo, às vezes, incompreensível. Mas no grego, quer dizer segredo que já foi revelado. Quando você olhar a palavra mistério nas cartas paulinas, tenha isso em mente. É um segredo que já foi revelado. Não se trata de algo obscuro, enigmático, que não tem explicação. E é interessante que o emprego dessa expressão mistério nas cartas paulinas, preste atenção nisso aqui, não indica um acontecimento futuro escondido no plano de Deus. Tem mistério de Deus. É uma coisa que está oculta dentro do plano eterno e a gente não tem capacidade de saber agora, mas só vai saber em um tempo futuro. Não é assim. Se trata de uma ação decisiva de Cristo aqui e agora. Se trata de algo presente, de algo que está disponível. Veja
um texto que está em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia. Não é porque eu falo que é verdade. Você deve conferir. Não é só aqui no meu vídeo da pré-aula da escola dominical, mas em vídeos de pregação, quando alguém estiver ministrando, é ele falando e você aqui, conferindo se está nas Escrituras. Seja um crente bereano. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, versículo de número 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E muita gente olha para esse versículo e diz assim: meus irmãos, o céu vai ser uma coisa muito linda. Vai ter muito mistério lá no céu revelado. Mas o texto não fala sobre isso. Não é de algo futuro que está dentro do plano de Deus. Olha onde vai aparecer a palavra mistério aqui no versículo de número 10. Mas Deus nula já revelou. Ou seja, esse mistério aqui, aquilo que não subiu no coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus já nulos revelou pelo seu Espírito. Nós já temos a compreensão deste mistério. E é interessante que esse mistério aqui se trata do plano da salvação. E dentro do mistério do plano da salvação está o mistério da igreja. O mistério onde Deus fez de dois povos um. De dois povos Deus criou um povo santo. Deus criou uma nação sacerdotal. Deus criou a igreja. É um mistério que estava oculto, mas agora foi revelado. Nesse sentido, resumindo tudo aqui que temos falado sobre o conceito da palavra mistério, podemos dizer que mistério ou mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Isso é o mistério de Deus. Judeus e gentios estão unidos, unificados em um povo por meio de Jesus. Isso é muito bonito e vamos aqui discorrendo mais sobre esta verdade aqui do mistério de Deus, esse mistério de Deus. O subtópico de número 2 diz assim: o desconhecimento do mistério. E vamos falar sobre esse desconhecimento a que o autor aqui da lição e o autor bíblico se refere com relação aos santos do Antigo Testamento. Lembra que eu disse a vocês que eles viram uma semente e hoje nós enxergamos a árvore completa? Vamos falar sobre isso. Apesar de a revelação ela ter sido parcial e progressiva nos dias da Antiga Aliança, os homens eles receberam um lampejo dessa verdade. Eles tiveram uma visão ofuscada deste algo futuro. Os profetas eles anunciaram esse mistério mesmo sem o entenderem totalmente. Isso é interessante. Eles sabiam que haveria uma provisão de Deus para o povo gentil, mas eles não tinham conhecimento de como isso aconteceria. E é algo que até o próprio apóstolo Pedro vai dizer que os anjos tinham curiosidade. Os anjos olhavam para esse mistério que Deus estava aos poucos revelando e eles se perguntavam: como vai ser isso? Como isso vai acontecer? Se eu não me engano, está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1. É o 10 ou é o versículo de número 20. Vocês podem conferir. Mas olhe o que os profetas eles falaram a respeito desse mistério que agora nós temos o seu entendimento completo. Deus já tinha falado na sua promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, quando ele disse assim: na tua posteridade todas as nações da terra serão abençoadas. E Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele vai dizer que essa posteridade, que essa descendência de Abraão é Cristo. E em Cristo, todas as nações da terra, judeus e gentios, gregos e romanos, são abençoados. O salmista, no Salmo 117, o verso 1, ele já fazia um convite e dizia assim: louvai ao Senhor todas as nações. Não é só a nação de Israel, não. Todas as nações louvem ao Senhor. Louvai ao Senhor todos os povos. Veja que isso era um convite para a congregação dos gentios, para que eles se congregassem, se reunissem e adorassem ao Senhor. Isaías 65, ele tem um ampliamento dessa revelação quando ele diz assim: fui buscado
pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Isso aqui já era uma revelação do que aconteceria na plenitude dos tempos. A rejeição do povo de Israel e a inclusão dos gentios no plano da salvação. Isso aqui é muito bonito. Paulo, ele se debruça sobre esse assunto em Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo de número 11. E diante deste plano magnífico, ele irrompe em louvor ao final do capítulo 11, quando ele diz assim: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do poder de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Ele começa a dizer coisas lindas ali, e ao final ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Malaquias também teve um lampejo dessa verdade. Malaquias capítulo de número 1, versículo 11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o seu poente, ou seja, de dia e de noite, será grande entre as nações o meu nome. Não é só entre o povo de Israel. O meu nome vai ser grande entre as nações. Deus estava revelando esta verdade através do profeta Malaquias. Ele diz assim: e em todo lugar se oferecerá sacrifícios, incenso ao meu nome. Essa profecia se cumpriu. Não é só lá em Jerusalém que se adora a Deus, mas em todo lugar. Aqui no Brasil nós adoramos a Deus, em Pernambuco nós adoramos a Deus, aqui no sertão especificamente, na cidade de Oricuri, nós adoramos a Deus. Mas você que está me assistindo aí de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados, aí do Maranhão, você está adorando a Deus também em todos os lugares. O nome do Senhor é engrandecido e a Ele é ofertado sacrifícios de louvores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, percebam que eles tinham esse conhecimento, mas não sabiam como se daria, como Deus ele executaria esse plano perfeito. Os judeus contemporâneos de Paulo achavam que para um homem alcançar a salvação, e isso era nos judeus que ainda seguiam o farisaísmo, seguiam ali a lei, os ritos da lei, e também os judeus convertidos, eles tinham esse entendimento de que para um homem ser salvo, ele deveria primeiro aceitar e se converter ao judaísmo e guardar todos os seus ritos, se circuncidar, obedecer à lei, guardar isso, guardar aquilo, guardar o sábado, guardar a tradição. Eles tinham esse pensamento, mas a mensagem revelada a Paulo por Deus falava da união desses dois povos em Cristo. Nada de guardar a lei de Moisés, de se sujeitar à tradição dos anciãos, de se converter ao judaísmo. Não, em Cristo o homem alcança a salvação e começa a fazer parte da família de Deus, fazer parte da igreja. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28, referência muito importante, e eu gostaria que você anotasse essa referência, se é que você não baixou o esboço da lição. Olha o que diz o texto. Versículo de número 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele fala da criação deste novo povo. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, a Bíblia diz assim, olha: vocês devem andar, está falando para as pessoas que são crentes, para pessoas que já tinham uma fé pessoal em Jesus. Vocês devem andar de uma forma que não dê escândalo para o grego, para o judeu, nem para a igreja de Deus. Então veja que quando um gentio ele aceita Jesus, ele faz parte da igreja. Quando um judeu se converte e aceita Jesus, ele começa a fazer parte da igreja. E Paulo diz que na igreja não há grego nem gentio. Todos nós somos um em Cristo. Glória a Deus. E meus irmãos, finalizando esse primeiro tópico da lição, quero aqui fazer uma aplicação. E algumas considerações precisam aqui serem levantadas para finalizarmos esse primeiro ponto da lição. Em primeiro lugar, o conhecimento desse mistério
a revelação desse mistério não se limita a uma elite especial dentro da igreja. O conhecer dos mistérios de Deus não é dado somente aos professores, não é dado somente àqueles que têm um cargo ministerial. O conhecimento dos mistérios de Deus está disponível a todas as pessoas. Ah, mas fulano de tal é pregador, fulano de tal é pastor, fulano de tal é professor, cicrano é teólogo. Ah, eles entendem mais do que eu. Não, o professor é o Espírito Santo, que ensina, que ensinou ao teólogo, que ensinou ao professor, que ensinou ao pastor, também está aí disponível dentro do teu coração para te ensinar os mistérios da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é o único livro que você lê e o autor está aqui do seu lado, presente. E você pode ler e orar: Espírito Santo, eu não entendi esse versículo. Me revela o que está escrito aqui. Me revela o que significa isso aqui. Como devo viver diante dessa verdade que está aqui nesse texto? O Espírito Santo vai lhe revelar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, esse mistério e seus tesouros em particular foram revelados a todos e estão disponíveis a todos os crentes. E é interessante que, falando sobre essa disponibilização da revelação, muitas pessoas negligenciam o que foi revelado e por isso ainda vivem alheias do que é esse mistério. E aqui mora um perigo. É justamente por desconhecer o que é a igreja, ou seja, desconhecer o que é esse mistério aqui, esse mistério é a igreja, por desconhecer o que é a igreja e o que é ser igreja. Nós somos igreja, e é justamente por desconhecer o que é ser igreja, desculpem a redundância, que muitos crentes ferem outros crentes. Ele não sabe o que é igreja, e por não saber o que é igreja, ele fere outros crentes, ele machuca o seu próximo, ele calunia o seu irmão. E isso é muito sério. Alguns até são capazes de sentirem prazer, de sentirem alegria ao verem seu irmão em Cristo ser disciplinado ou se desviar, voltando à velha vida de pecado, dizer assim, ó, bem feito, eu achei, ó, foi pouco. Quando você faz isso, você é um negligente ao conhecimento da verdade. Você não está sendo igreja, você está sendo mundano, você está sendo carnal. É isso que você é quando você faz isso. Quando você se alegra vendo a derrota de seus irmãos. Quando você se coloca como uma pedra de tropeço para que outros tropecem, caiam e se desviem. Você está sendo carnal. Tome cuidado para que o Senhor não te pegue, para que Deus não exerça juízo sobre a sua vida. Como pode alguém sentir alegria e prazer ao ver um membro de seu próprio corpo enfermo, a ponto de precisar ser amputado? Você não vai sentir alegria se sua mão do nada começar a ficar preta e o médico chegar assim e dizer, olha, precisa cortar. Você não vai dizer, que bom, doutor, corta aí, ó, pode cortar, passa aí a faca. Você não vai dizer isso com alegria. Você vai sentir tristeza, ainda que fosse o dedo mindinho. Você não queria perder. Você não ia querer perder, você não ia sentir alegria em perder o dedo mindinho do pé. Você não ia ter alegria em perder o dedo mindinho do pé. Assim também é a incoerência, isso se constitui em incoerência daqueles que sentem prazer em ver a infelicidade de outros irmãos, de outras pessoas. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nós fazemos parte de um corpo. E nós devemos respeitar, honrar e cuidar uns dos outros como se fossem membros de nosso próprio corpo. E isso é ser igreja. Quando eu faço isso, eu estou sendo igreja. Não é a definição completa do que é igreja, né? Mas é uma das definições daquilo que é ser igreja, uma das características dos desdobramentos do que é ser igreja. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Abra a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 25 e o versículo de número 26 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes
tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Gente, isso aqui está falando de sentimento. Isso aqui está falando de compaixão, de misericórdia, de ser capaz de sentir a dor do outro, de ser capaz de se identificar com as misérias do outro. Isso aqui está falando de compaixão. Quando nós entendemos essa verdade, acabam-se as competições, acabam-se as intrigas. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós devemos suportar uns aos outros. Nós não devemos pôr pedra de tropeço para os nossos irmãos na igreja, a gente fraca, na igreja, a gente que ainda está no processo inicial de santificação. Há pessoas que são mais difíceis de lidar, mas nós devemos tratar essas pessoas com paciência, com longanimidade e com brandura. Quando eu faço isso, eu estou entendendo o que é o mistério de Deus, o mistério que foi revelado. Eu estou entendendo o que é ser igreja. Eu estou entendendo o que é agir como igreja, o que é ser membro do corpo de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso aqui fala da capacidade de sentir tristeza quando o outro está sentindo tristeza e de se alegrar quando o outro está se alegrando. É ter a capacidade de olhar para um irmão que está sendo abençoado e mesmo que estejamos precisando de uma bênção e ainda não tenhamos recebido, nos alegrar com a bênção do irmão e não ficar murmurando porque ele recebeu e eu não. Consegue perceber? É uma aplicação um pouco extensa, é uma aplicação um pouco exortativa, mas é uma aplicação necessária. Podemos ir então para o segundo tópico da nossa lição. Mas deu vontade aqui foi de dar glória aqui. Ou se fosse um culto pentecostal aqui agora. Glória a Deus. Ou se estivéssemos na igreja. Bendito seja o nome de Jesus. O segundo tópico da lição nos diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. O mistério foi revelado no Novo Testamento. E quando nós olhamos para o texto que estamos estudando, o texto, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13, nós dividimos aqui esse texto da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo de número 6, temos um mistério revelado. Paulo vai expor o mistério que era o conteúdo de sua pregação. Ele vai descortinar para os irmãos de Éfeso essa verdade, uma verdade que ele já vinha discorrendo sobre ela no capítulo 1 e no capítulo de número 2. Agora ele vai dizer aos irmãos de Éfeso: olha, tudo que eu falei antes, vocês vão ter uma compreensão daquilo que eu entendo sobre o mistério de Cristo. Eu não estou falando aqui de algo que eu não entendo, de algo que eu não conheço. Eu sei o que é o mistério de Cristo. Vocês podem entender isso a partir do que eu já falei. E ele vai dizer, já no versículo de número 1, que é por esta causa que ele havia sido preso. Por que causa? Por pregar justamente esse mistério. E os judeus, eles não aceitavam isso. Quando se falavam que os gentios, eles se fizeram participantes das promessas de Abraão, que agora eles fazem parte da comunidade da aliança, que agora eles são salvos em Jesus, assim como os judeus que se converterem, eles não aceitavam essa verdade. Perseguiram Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém, ele teve que apelar a César, senão ele ia ser morto em Jerusalém. De Jerusalém, ele foi levado a Roma. E ele estava explicando aos irmãos de Éfeso o motivo pelo qual ele foi preso, porque a igreja que estava naquela cidade podia se perguntar: por que é que o nosso pastor está preso? Será que Paulo fez alguma coisa de errada? O que aconteceu? Que ele foi levado para Roma. Aí Paulo está dizendo aqui: ó, eu não fiz nada de errado não, viu? Eu estou preso por pregar esse mistério. Aí dos versículos de número 7 aos versículos de número 13, nós temos aqui o comissionamento desse mistério. Paulo foi chamado para pregar essa verdade. No versículo de número 1, ele diz que é o prisioneiro de Cristo. Isso é interessante. Paulo não está dizendo: olha, eu sou prisioneiro de Nero. Ele não é prisioneiro de Cristo. Ele está lá, não é só pela vontade de Nero, porque se fosse Nero que quisesse que ele tivesse preso e Deus não, Deus livrava. Deus abria a porta. Deus
livrava ele dos soldados, livrava ele da prisão. Mas Paulo está dizendo, eu estou aqui para benefício de vocês. Aqui eu estou aqui, livre, estou escrevendo, estou mandando carta para os irmãos de Éfeso, estou mandando carta para os irmãos de Filipe, estou mandando carta para os irmãos filipenses. Encontrei até Filemon aqui. Filemon não, Onésimo. Vou mandar ele agora de volta. Escreveu a carta a Filemon também. Isso é muito interessante. E Paulo está dizendo, eu estou aqui, quando ele diz prisioneiro de Cristo, estou aqui pela vontade de Deus. É vontade de Deus que eu esteja aqui. Mas no versículo de número 4, ele já fala que foi comissionamento do mistério, comissionado para anunciar essa verdade. Ele diz assim, do qual eu fui feito ministro. Então Paulo era um ministro deste mistério de Deus. E o tópico de número 2, ele vai falar que esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem são esses apóstolos e profetas mencionados por Paulo que receberam essa revelação? Os apóstolos são os 12 discípulos escolhidos por Jesus, com exceção de Judas, o traidor. Mais tarde, após a ascensão do Senhor, Matias ele tomou o lugar de Judas, ele assumiu a posição de apóstolo, a posição entre os 12. Atos capítulo de número 1, versículo 21 ao 26. E mais tarde, Paulo ele foi comissionado por Jesus a caminho de Damasco, conforme Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, para ser também apóstolo. Ele não se considerava um apóstolo na mesma categoria dos 12, mas também ele não se considerava inferior aos demais apóstolos, porque o seu apostolado foi marcado com sinais e maravilhas. Ele também viu o Senhor ressuscitado. Então, em tudo, ele foi igual aos demais apóstolos. A respeito de quem são os profetas, existe uma grande dificuldade, porque os comentaristas e os estudiosos, eles não são unânimes no entendimento, existem divergências. Alguns acreditam que esses profetas aqui são os profetas do Antigo Testamento, outros acreditam que esses profetas são aqueles que escreveram os evangelhos, como Marcos, Lucas, entre outros. Alguns dizem que o texto grego deve ser lido da seguinte maneira: os apóstolos, esse mistério foi revelado aos apóstolos, que também são profetas. Mas nós aqui adotamos uma explicação mais simples, uma explicação menos complicada. Os profetas aqui mencionados por Paulo provavelmente são as pessoas que tinham uma proximidade com os apóstolos, como Ágabo, Atos capítulo 21, versículo de número 10, e outros profetas mencionados no Novo Testamento, Atos capítulo 13, versículo de número 1, e aqueles que são vocacionados, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E partindo aqui ainda no segundo ponto da nossa lição, nós temos aqui o mistério revelado aos apóstolos. Esse mistério foi revelado a eles, mas de que maneira? A fim de explicitar como se deu essa revelação, nós olhamos aqui para os evangelhos e encontramos as palavras de Jesus. Aqui nós já encontramos um direcionamento daquilo que Jesus ele queria que os seus discípulos fizessem após a sua ascensão. E Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Aí ele diz: Portanto, ide, o comissionamento, o ide, a responsabilidade, a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos em Israel? Não. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vou estar com vocês nessa tarefa de evangelização. Garantiu Jesus aos seus discípulos. No livro de Atos, nós temos aqui o comissionamento de Paulo para os gentios. Olha o que diz Atos, capítulo de número 9. Você está com sua Bíblia aberta, abra a Bíblia. Atos, capítulo de número 9,
versículo de número 15. Deus disse a Ananias, olha, vai lá, tem um homem lá, tá te esperando, tá cego, tá quebrado, e eu vou lhe dizer uma coisa, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Eu quero esse cabo aqui que respirava ameaça de morte. Esse cabo bruto aqui vai ser aquele a quem eu vou confiar o meu nome. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios. Veja só que Paulo foi comissionado para anunciar esse mistério. Ele chegava aos gentios e dizia, olha, vocês também fazem parte dos planos de Deus. E ele anunciava isso. Ele anunciou isso por todas as cidades que ele passou. Ele fez 3 grandes viagens missionárias e pregou em várias cidades e províncias do mundo de até então conhecido. Glória a Deus, ele foi comissionado. Temos também aqui a visão de Pedro e a sua interpretação após ver o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios que estavam na casa de Cornélio. Percebam que é justamente isso aqui, esse mistério que os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, os homens de Deus do Antigo Testamento viram apenas uma semente. Ele foi clareado, revelado de forma tangível, palpável, visível e entendível aos apóstolos e aos profetas. Esse texto aqui de Atos é muito claro. Atos capítulo de número 10, versículos, começando do versículo de número... Deixa-me ver aqui, versículo de número 9. A Bíblia diz o seguinte, no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando já era quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando se lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Olha a visão de Pedro, olha o descortinar da verdade, olha a revelação do mistério. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Havia restrições na dieta do judeu de que eles não poderiam comer certos tipos de animais, comer certos tipos de alimento. Aí Pedro viu que aqueles alimentos ali eram alimentos imundos. E Pedro falou, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma comida comum e imunda. Aí a voz bradou. E segunda vez lhe disse a voz, não te faças tu comum, impuro, ao que Deus purificou. E ele ficou sem entender qual foi o sentido dessa visão. Ele não entendia aquilo que a voz havia lhe dito. Quando ele chega na casa de Cornélio, que ele prega, que ele vê o Espírito Santo descendo sobre os gentios, descendo sobre Cornélio, e os sinais presentes do batismo do Espírito Santo ali visíveis, o falar em línguas, o profetizar. Pedro, a Bíblia diz, versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e o que faz o que é justo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pedro teve essa revelação. Tanto que quando houve o concílio em Jerusalém, quando se reuniram ali os apóstolos, os anciãos, os que eram da circuncisão, Pedro deu testemunho. Olha, eu tive uma visão, eu não entendi, mas quando eu cheguei na casa de Cornélio, eu vi o Espírito Santo descer sobre eles, assim como desceu sobre nós. E eu entendi o que Deus queria me falar. Deus estava dizendo que Ele não faz acepção de pessoa, mas antes o Espírito Santo também é derramado sobre os gentios. E nesse concílio, Paulo também teve a oportunidade de falar, e ele falou sobre os mistérios de Deus que eram recebidos pelos gentios. Os gentios recebiam a palavra, estavam se convertendo, estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, e assim a igreja ia crescendo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, que acredita-se que foi uma carta que ele escreveu antes do concílio de Jerusalém, ele foi contundente ao afirmar que o conteúdo de sua pregação não era inventado.
Paulo não estava simplesmente dizendo aqui, olha, o que eu estou pregando aqui, que judeus e gentios agora são um novo povo em Cristo, que agora formam a comunidade dos santos, a igreja de Deus, não foi uma coisa que eu disse assim, é bom pregar sobre isso. Não foi um estalar que veio na minha mente. Não foi ninguém que me disse. Não é uma mensagem inventada. É uma mensagem revelada. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 1, versículo 11, versículo de número 12. Abra a Bíblia, glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, nos diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E vamos aqui para a aplicação do segundo tópico da lição. Todo crente, essa é a nossa aplicação, ele deve buscar o pleno conhecimento da palavra de Deus e dos mistérios de Cristo. Já falei isso aqui na primeira aplicação, mas torno a bater nesta mesma tecla. É sua responsabilidade estudar. É sua responsabilidade ler. Mas, irmão Murilo, eu não tenho tempo. Ache tempo. Você não tem tempo para tanta coisa? Ache tempo para ler. Ache tempo para ter um devocional. É sua responsabilidade pegar a sua Bíblia todo dia, abrir e ler. A gente não só abre a Bíblia quando vai aqui trazer um estudo da escola dominical. A gente não só abre a Bíblia para ler quando vai pregar. A gente não só abre a Bíblia para ler quando tem alguma responsabilidade na igreja, que pode ser que a gente tenha oportunidade ou não. Você deve abrir sua Bíblia de forma devocional todos os dias para seu crescimento pessoal, para seu crescimento nas verdades de Deus. É responsabilidade sua fazer isso. Mas tem tempo para Netflix. Tem muita gente que não tem tempo para a Bíblia, mas conhece todos os personagens da Marvel. Tem gente que não tem tempo para a Bíblia, mas conhece todo o mangá, conhece não sei o que, isso, aquilo, conhece todos os jogos da Play Store, do Android, do iPhone, conhece todas essas coisas. Mas não tem tempo ainda, mas não tem um tempo para a Bíblia. Rapaz, deixa de desculpa. Deixa de desculpa, é responsabilidade sua buscar. Mas eu leio e não entendo. Ache outra tradução, rapaz. Pega uma tradução viva. Pega uma tradução NTLH, mas não deixe de ler, não deixe de buscar, entender e compreender a palavra de Deus. Agora, existe aqui uma advertência. É nossa responsabilidade conhecer. Entretanto, a compreensão dessas verdades não podem tornar o ser humano orgulhoso. Você não vai aprender isso aqui para andar de peito estufado, nariz empinado, dizer assim, eu conheço, fulano não conhece. Você não vai aprender para usar o seu conhecimento bíblico para humilhar outras pessoas, para colocar outras pessoas para baixo, para simplesmente estar sendo um crítico de pregação, um crítico de doutrina. Eu vejo fulano pregando, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Você deve entender para se proteger de heresias. Mas está o irmão pregando, o irmão está começando. Olha, faltou introdução, faltou isso aqui, faltou isso ali, faltou isso aqui. Simplesmente conhece para botar as outras pessoas para baixo. Isso não deve acontecer. A compreensão dessas verdades deve produzir no crente um coração quebrantado e um coração contrito. E foi justamente isso que Paulo demonstrou. Paulo demonstrou a humildade esperada de um servo de Deus ao reconhecer suas limitações. Olha aí na sua lição, o versículo de número 8 da nossa leitura bíblica em classe. A mim, o mínimo de todos os santos, o menor, o mais miserável, eles consideram o mais miserável dos homens, pela sua vida pregressa, de perseguidor, ele fez muita gente blasfemar, fez muita gente negar Jesus, prendeu muita gente, consentiu na morte de Estevão, e ele diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, esse presente, esse dom de anunciar o evangelho entre os gentios. É um dom, é uma graça, é uma dádiva de Deus, o conhecimento da verdade. E quando você mais conhece a Bíblia, mais posição de servo você assume, mais humilde você se torna. Glória seja dada ao nome de Jesus. E assim, meus irmãos, podemos partir
para o terceiro e último tópico da nossa lição, que diz: o mistério pré-estabelecido por Deus. A mensagem, conteúdo da pregação dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres, o conteúdo da mensagem que pregamos hoje, o Cristo crucificado, a cruz, a salvação, a justificação, a santificação, os céus de glória, tudo isso que pregamos hoje já havia sido determinado por Deus, estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, desde a eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. O plano já estava estabelecido. E quando nós pregamos esse plano, nós pregamos uma mensagem eterna, uma mensagem que já estava antes, que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. E é interessante de que o primeiro subponto aqui do tópico 3 diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. De onde foi que o autor da lição tirou esse ponto? Versículo de número 8, vou reler aqui novamente, paciência. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar o evangelho, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É daqui que ele tira o subponto de número 1 do tópico 3. E o que são essas riquezas aqui mencionadas por Paulo? Bem, essas riquezas, à luz do contexto de Efésios, em primeiro lugar é a ressurreição da morte e do pecado, aquilo que ele havia ensinado lá em Efésios, capítulo de número 2. No capítulo de número 1, ele ensinou aqui, ele mostrou muitas dessas riquezas. A libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Capítulo de número 2, isso é riqueza, gente. Isso é riqueza que o dinheiro não pode comprar. Isso é riqueza mais preciosa do que bens materiais, do que bens terrenos, do que pedra preciosa ou do que qualquer moeda monetária, seja real, seja dólar, seja euro, peso. Nada pode comprar estas riquezas. Olha, em terceiro lugar, a entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, a reconciliação com Deus, o ingresso na família de Deus, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Essas são as riquezas das quais Paulo ele diz: eu sou ministro, sou pregador, sou embaixador dessas boas novas. Nós somos embaixadores dessas boas notícias. A glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E essas riquezas, para finalizar aqui o terceiro tópico, elas são de natureza insondáveis. Isso é muito bonito, vocês não têm noção de como isso é maravilhoso. O termo bíblico, essa palavra insondável, presente aqui no versículo de número 8, aponta para o sentido de que essas riquezas dadas à igreja, isto é, a todos aqueles que têm uma fé pessoal em Jesus, é de natureza inesgotável, inexaurível. Elas não podem acabar, elas não acabam. Você pode ter, você pode usufruir delas, mas elas não acabam. Elas não desvanecem, glória a Deus. As riquezas desse mundo, elas fenecem. Os bens que os homens conquistam aqui nesta vida são efêmeros, eles passam, eles murcham, a traça corrói, os ladrões podem roubar, mas essas riquezas dadas por Jesus jamais passarão, jamais envelhecerão ou perderão seu valor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Diferente dos bens terrenos, essas riquezas pertencem aos crentes eternamente. Tudo que é terreno não tem mais valor para o proprietário depois de sua morte, e nem ele pode levar as suas posses para a vida além da sepultura. Todavia, os salvos desfrutarão das riquezas da graça pelos séculos dos séculos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, assim nós chegamos à exposição da lição de número 9. Espero ter ajudado aqui vocês nessa exposição. Estou muito grato a todos que chegaram até aqui. Deixo aqui o meu abraço e o meu desejo de que o Senhor abençoe sua vida e abençoe sua família. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Aguarde a surpresa de Deus
né? Aguarde aí um trabalhar de Deus, é mistério de Deus, ô glória! Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Compartilhe boas coisas, abra a jaula.